Primeiro parágrafo do 54º estudo da obra, Evolução em Dois Mundos, capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual, subitem, Atividades Reflexas do Inconsciente, por Aécio César. Hoje iremos comentar, do capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual, o primeiro parágrafo do subitem, Atividades reflexas do inconsciente. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando o movimento dos olhos, dos lábios e das mãos, em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a superar nossas próprias inibições, para, depois, conseguirmos ler e escrever, mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito, porquanto a leitura e a grafia ter-se tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Vamos, pessoal, analisar juntos esse parágrafo. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita. Iniciando nosso comentário, André Luiz reconhece que aprender a ler e escrever é uma tarefa árdua e desafiadora. Isso implica que, ao nos empenharmos nesse aprendizado, estamos comprometidos com um processo longo de adaptação, onde o primeiro obstáculo é entender o alfabeto e as regras da escrita. O foco está na dificuldade inicial, mas também na importância de superar essa etapa fundamental. Consumindo energia cerebral e coordenando o movimento dos olhos, dos lábios e das mãos, em múltiplas fases de atenção e trabalho. Neste ponto, André sublinha o esforço cognitivo intenso que envolve o aprendizado de ler e escrever. O processo exige não apenas a atividade mental, energia cerebral, mas também uma coordenação física entre os movimentos dos olhos, leitura, lábios, pronúncia, e mãos, escrita. É um processo multidimensional que exige uma atenção constante e prática repetitiva, resultando em um exercício mental e físico complexo. De maneira a superar nossas próprias inibições, para, depois, conseguirmos ler e escrever, mecanicamente, sem qualquer esforço. Aqui, André nos fala sobre o processo de superar as inibições e dificuldades pessoais, como inseguranças ou bloqueios, para alcançar a fluidez na leitura e na escrita. O esforço inicial é intenso, mas ao longo do tempo, o aprendizado se torna mais automático, ou seja, a mecânica da leitura e da escrita se torna uma segunda natureza, sem grandes obstáculos internos. A não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito. Neste trecho pessoal, o esforço que persiste após a automação da leitura e escrita é mais focado na interpretação e no uso do conteúdo lido ou escrito. Agora, a principal tarefa não é mais a mecânica de ler ou escrever, mas sim absorver, compreender e transmitir as ideias de forma eficaz. O esforço mental recai sobre a reflexão, sobre o que foi lido ou escrito e a sua aplicação. Porquanto a leitura e a grafia ter-se tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. André aqui conclui que, com o tempo e prática, as habilidades de leitura e escrita tornam-se automáticas. Isso significa que o processo já não exige esforço consciente, ele se integra à atividade mental do indivíduo de forma fluida, permitindo que a pessoa se concentre em outras etapas do processo cognitivo,
como o entendimento profundo e a comunicação do conteúdo. A automatização traz liberdade para explorar o significado, em vez de lutar com o processo técnico de princípio. Espero ter sanado as dúvidas e se caso as tiverem deixem nos comentários do YouTube, não se esquecendo de se inscrever no canal ativando o OK e o sininho e nos ajudando a divulgar esse meu estudo. Grato. 12 de fevereiro de 2025